Doutora Richaene, nos congressos aí de gastro, o que é que vem sendo falado sobre os principais efeitos adversos desses inibidores de bomba? Bom, considerando que utilizar esses medicamentos de forma crônica, nós vamos ter a absorção do ferro prejudicado, do magnésio, né, da vitamina B12 principalmente, né, então, que é uma vitamina essencial. Se fala muito de saúde mental hoje em dia, né? Então, primeira coisa, são dosados os pacientes? Ou se só se pede hemograma, colesterol total, triglicerídeo e glicose? Então, é o check-up, né? É o exame de rotina. Então, a gente vê primeiro que a investigação está totalmente incompleta. Segundo, entender que parece que tem alguns profissionais, nós temos 2 cenários. Nós temos cenários onde, nos congressos, né, com a visão funcional se coloca do impacto do uso crônico desses medicamentos na saúde como um todo, e eu já fui em diversas reuniões que eu me senti um peixe fora d'água, onde colocando a segurança do uso dos inibidores de bomba de próton de forma crônica. E aí eu questiono, segurança de quê? O que está sendo colocado? Vocês estão colocando realmente a fisiologia? Porque eu digo para os meus pacientes, pessoal, o estômago foi preparado para ser ácido. Exatamente. E vocês não podem achar que vocês retirando essa acidez de forma crônica que vocês não vão colher nenhum resultado. Então, além da absorção dessas vitaminas, desses minerais de forma prejudicada, nós vamos ter a digestão da proteína prejudicada, que depende de um pH ácido adequado. E essa proteína grande, chegando lá no intestino, ela é identificada como o estímulo imunogênico, né? O corpo entende assim, o que é isso? É uma bactéria? É um vírus? Eu vou atacar. Ele não ataca só a proteína. Ele começa esse processo total, que vai atacar outras regiões. Uma tireoide trazendo um Hashimoto, vai ter conexão essa inflamação com a parte do sistema nervoso central. Então, é por isso que tem tanto problema. Em suma, esse paciente que faz esse uso crônico, essa é para você, hein, Ana, vai ficar desnutrido. Porque ele está fazendo o uso crônico e aí você não tem acidez, você vai reduzir a absorção de várias vitaminas, total, você vai reduzir a absorção de proteínas, de minerais, e o paciente está comendo, né? Ele só não está absorvendo. E detalhe, muitas vezes o paciente ele até faz exames de sangue completos, mas você tenta fazer a reposição e não consegue. Mesmo você fazendo a suplementação, montando todos os manipulados, tudo ali personalizado para recuperar toda a deficiência que a gente viu ali no exame de sangue, ele em uso dos inibidores de bombas de prótons, muitas vezes é muito difícil de você conseguir isso. Então, existe um desmame quando o paciente está utilizando por conta própria por muito tempo, existe um desmame que é necessário ser feito pelo médico, óbvio, antes de se pensar em fazer toda uma reposição de vitaminas e minerais, porque às vezes não tem jeito. Ele vai jogar dinheiro fora, né? Na verdade, ele vai fazer um investimento em vão, porque se o intestino dele não está preparado para receber aquela carga de suplementos personalizados para ele, por essa disfunção, ele vai simplesmente não conseguir atingir o objetivo dele nunca. Isso aí, literalmente. E aí, Ana? Entra a responsabilidade do farmacêutico daí, né, já? Também, vocês estão falando porque com certeza. Lá na hora de dispensar, ouvir aí, né, farmacêuticos, na hora de dispensar, fazer uma simples pergunta, quanto tempo você está usando esse medicamento? Faz toda a diferença. Poderia fazer uma grande diferença aí, né? Até para você orientar, né, o paciente, olha, dos malefícios que o uso crônico dos inibidores de bomba, dos parazóis, pode causar para a saúde dele. Porque quando a gente entra, né, em quais são as problemáticas no organismo das deficiências de um oligoelemento como o magnésio e como o zinco. Queria até que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? E depois também da vitamina B12. Né? Porque são elementos tão importantes. São elementos tão importantes e vão impactar tanto na saúde. Magnésio é o mineral que é mais utilizado, né? Pelo menos 300 reações metabólicas de forma direta, fora as indiretas. O grande problema do magnésio é que você analisa o laboratório e ele é um mineral intracelular. Ele está lá dentro da célula e quando você vai avaliar, nem sempre aquele valor do exame de sangue está mostrando o que está acontecendo no organismo. Então, o solo brasileiro é pobre em magnésio e a nossa necessidade vai além daquilo que a gente consegue ter no dia a dia. Então, acaba que é um mineral essencial, sendo contribuído com essa absorção prejudicada com o uso do medicamento. A gente vê muitas pessoas utilizando inibidor de bomba, dizendo que estão protegendo o estômago, porque ele faz um tratamento de hipertensão, de diabetes, faz uso de corticoide, e ele acha que ele está protegendo. Né? Na verdade, ele só está complicando. Em relação ao magnésio, também tem o impacto dele, né?
na saúde metabólica, na hipertensão. Então, o magnésio tem esse potencial na flexibilidade dos vasos. Então, muitas vezes, você suplementando e ajustando o magnésio, você consegue retirar o antihipertensivo, você consegue tratar dores crônicas, no caso, a fibromialgia, que tem relação também com deficiência de magnésio, porque o magnésio vai lá na mitocôndria, que é aquela parte da célula que produz energia, e o paciente tem uma outra resposta. E promove também relaxamento muscular. Sim. Né? Sim. Fala um pouquinho da B12, senão fica, né? O magnésio ele também participa muito, principalmente para a área esportiva, das contrações musculares. Então, é muito frequente você ver a deficiência de magnésio. Eles têm uma fraqueza muscular que eles reclamam. Às vezes, eles têm cãibras em treinos mais longos. Isso é muito frequente. A questão da B12 também, não só para o esportista, mas a gente vê muito o paciente com a B12 não deficiente, até ela mais próxima daquele limite mínimo, que o nosso limite mínimo é diferente do limite que está lá no laboratório, que está no resultado do laboratório. Então, você vê muito essa fraqueza desse paciente. Tendência para depressão, a memória fica ruim, a deficiência da B12, ela leva muito essa questão da memória. Então, essa parte das vitaminas e minerais como um todo, elas são extremamente importantes para refazer toda essa saúde do trato gastrointestinal. E muitas das pessoas não dão valor a isso, associando com essa parte da saúde do trato gastrointestinal.